balancear uma reação química. Então, vamos para um exemplo. Observem que aqui nós temos uma reação, certo? E o primeiro passo é nós quantificarmos cada um dos elementos químicos. Então, aqui nos reagentes, ou seja, tudo aquilo que está antes da seta, observem que nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Agora, nós quantificaremos os elementos químicos que estão nos produtos, ou seja, tudo aquilo que está depois da seta. Então, observem que aqui, nós temos nos produtos 2 carbonos aqui, porém, nós também temos carbono ali no CO2. Então, totalizando, nós temos 3 carbonos nos produtos. Nós também temos 6 hidrogênios e 1 oxigênio aqui e 2 oxigênios aqui. Vale ressaltar que os números que estão embaixo do elemento químico é particular a ele. Como ali no caso do CO2, o 2 ali do oxigênio é válido somente para o oxigênio, ok? Então, observem que no total nós temos aqui, então, 3 oxigênios. Comparando os elementos químicos que estão presentes nos reagentes e nos produtos, nós podemos afirmar que a reação não está balanceada, porque, por exemplo, nós temos 6 carbonos nos reagentes e apenas 3 nos produtos, certo? Nós temos 12 hidrogênios nos reagentes e 6 nos produtos. Nós também temos um valor que está diferente de oxigênio, certo? Portanto, nós temos que ajustar os coeficientes estequiométricos para que os valores fiquem iguais de cada um dos elementos, certo? A mesma quantidade que nós tivermos de carbono nos produtos, nós também temos que ter nos reagentes, e assim para cada um dos elementos químicos. Então, vamos começar pelo carbono. O carbono, ele está presente tanto nos reagentes como nos produtos. Nos reagentes, nós temos 6 e nos produtos, nós temos 3. Portanto, eu preciso dobrar a quantidade de carbonos, certo? Notem que eu tenho carbono em dois lugares. Nós temos ele aqui, e nós também temos no CO2. Observem que, além da quantidade de carbono que eu preciso aumentar, eu também tenho que aumentar a quantidade de hidrogênio, certo? Portanto, vale a pena eu colocar aqui, nessa molécula onde a seta está indicada, o número 2, porque assim eu aumento a quantidade de carbono e, consequentemente, também aumento a quantidade de hidrogênio. Então, coloco 2 aqui, certo? O 2 que eu adicionei aqui, ele vale para toda a molécula. Portanto, agora eu tenho que quantificar novamente cada um dos elementos químicos. Então, o carbono, eu tenho 2, que é o coeficiente que eu coloquei, vezes 2, que é a quantidade de carbono que eu tenho nessa molécula. Observe que eu coloquei com cor diferente aqui, para que vocês consigam ver a diferença. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O 2 vale para cada um dos elementos químicos, como eu mencionei anteriormente. Então, o 2 também dobra a quantidade de hidrogênio. Então, fica 2 vezes o 6, que é igual a 12. O mesmo acontece com o oxigênio, tá? Então, aqui eu coloquei com outra cor o novo resultado da multiplicação, da quantificação em virtude da adição do número 2 como coeficiente estequiométrico, ok? Observem que a partir desse ajuste, nós já consertamos o valor do hidrogênio, certo? Ele já está balanceado. Para o carbono, ainda que nós fizemos a adição do coeficiente estequiométrico, aumentamos o coeficiente estequiométrico, ele ainda não está balanceado. Eu ainda preciso aumentar a quantidade de carbono. Porém, agora eu vou fazer no CO2. Por quê? Porque o hidrogênio já está balanceado, tá? Então, agora eu vou mexer aqui, Então, eu coloquei 2 CO2. Aumentei a quantidade de carbono.
Então, agora, olha só, eu tô trabalhando nessa molécula aqui. Então, é 2 vezes toda a molécula. Então, 2 vezes cada um dos carbonos, certo? E eu coloquei aqui em amarelo 2 vezes 1 para vocês verificarem. Então, 2 vezes 2, referente à molécula anterior que nós ajustamos, mais 2 vezes 1, que é o novo coeficiente que eu coloquei no CO2. A adição desses resultados é igual a 6. Portanto, eu consegui ajustar também o carbono. Observem que tanto no reagente como nos produtos nós temos 6. Agora, nós também temos que quantificar o oxigênio, porque na molécula do CO2 eu tenho 2 oxigênios. Portanto, agora eu tenho 2 proveniente da molécula anterior, mais 2 vezes 2 do CO2, certo? Que totaliza 6. Então, observem que agora a quantidade de carbono e a quantidade de oxigênio, elas também foram ajustadas. Portanto, essa daqui é a nossa reação química balanceada.